tomar o objetivo desta live. O objetivo é providenciarmos informação de modo que os nossos amigos, todos nós, não tenhamos que ser submetidos a processos de tratamento agressivos relativamente a doença no pênis. Primeiro, não ter o cancro do pênis. Segundo, manter a higiene íntima antes e depois das relações sexuais. E essa higiene íntima passa necessariamente de uma lavagem correta dos genitais. Não é lavar o corpo do pênis, lavar a cabeça do pênis, lavar o prepúcio, lavar o pescoço do pênis, não é? Aquela parte dentro do prepúcio onde se acumula a secreção, é muito importante fazer uma limpeza adequada àquele nível. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a esta live. Hoje vamos falar de um tema bastante importante, que é um tema pouco falado e que seria bom que convidássemos aos nossos amigos a aderirem a esta live, porque, como disse, é um tema pouco falado e que vale a pena partilhar informação sobre o assunto, até porque é uma forma de prevenir uma situação, uma doença que tem consequências na vida dos homens, não só dos homens, né? Não é da família como um todo, e é como dever de responsabilidade que nós assumimos este tema, e já havíamos sido desafiados por vários dos nossos amigos, vários dos nossos seguidores a falarmos desse tema. Vamos falar do cancro do testículo e cancro do pênis, quis dizer, não cancro do testículo, apesar de cancro do testículo também ser um tema muito importante que eventualmente numa outra ocasião podemos falar sobre ele. Vamos falar cancro do pênis, e neste cancro do pênis essencialmente importa-nos falar como evitar que este cancro do pênis avance ou se desenvolva de modo que se recorra às modalidades de tratamento mais agressivas. Portanto, nós temos o objetivo de evitar, primeiro, evitar que se apanhe o cancro do pênis. Segundo, evitar que se chegue a essas modalidades de tratamento mais agressivas. Esta live é também motivada em sequência de um texto de reflexão que nós partilhamos sobre esta doença, e partilhamos esse texto essencialmente porque nos surpreendeu o que aconteceu no mês passado. Tivemos vários casos e tivemos que recorrer às modalidades terapêuticas mais agressivas nesses casos, que são essencialmente a cirurgia da amputação do pênis, nesse caso. Portanto, esta live tem esse objetivo: partilhar informação e evitar que cheguemos a esse ponto. Penso que vamos começar. Pedir mais uma vez que convidem aos outros amigos para que possam conosco conversar e aprender um pouco mais sobre este tema. Vamos começar pela definição, por entender o que é o cancro do pênis. O pênis é um órgão que o homem tem e que tem duas funções fundamentais. É um órgão de cópula, ou seja, órgão importante para a atividade sexual, e também um órgão importante para o ato de urinar. Por quê? Porque dentro do pênis passa um tubo ou um canal que leva a urina do meio interno para o meio externo. Portanto, tem essencialmente essas duas funções. E em termos de constituição, o pênis vai ter uma cabeça, vai ter um pescoço e vai ter um corpo. E a nível da cabeça,
vale a pena salientar que ele vai ter também uma pele que cobre essa cabeça, uma pele que nós chamamos prepúcio. Então, essa é basicamente a constituição do pênis. E o que seria o cancro? O cancro, de uma forma geral, o que é um cancro? O cancro é uma situação, é uma doença em que a estrutura básica de um órgão é alterada. E qual é essa estrutura básica? É essencialmente a célula. A célula é a estrutura básica que vai constituir o órgão. Então, ela é alterada. Todas as células têm digamos, uma forma ou uma especialização que leva a cumprir uma função. No caso do cancro, há alteração dessa estrutura. E esta alteração é uma alteração desnecessária, que é uma alteração descontrolada, totalmente desregulada, e que faz com que este órgão não cumpra a sua função. E geralmente a manifestação, a principal manifestação de um cancro é através de uma massa. É de uma massa que tem um crescimento desnecessário, descontrolado, desregulado e que distorce até a estrutura desse órgão. Portanto, isto é que seria um tumor. Por que é importante falar desse tumor? De forma geral, quando falamos dos tumores nos homens, o tumor do pênis não é o principal tipo, não é dos principais tipos. Em alguns locais do mundo, ele chega a ser menos de 1%. Entretanto, em países, principalmente da Ásia, da África, esse tumor pode chegar a 10% a 20%, comparando com todos os outros tumores que podem atingir todos os outros tumores urológicos, não é? Mas isso está relacionado às causas. E quais seriam as causas de um tumor do pênis? Estas causas são essencialmente associadas a uma doença infecciosa, que é o vírus HPV, o papiloma vírus humano, que é o mesmo vírus que causa o cancro do colo do útero. E este é um vírus que pode ser transmitido por via de intercurso, via sexual, ou pode ser também de outras formas de contato, não é? Mas é essencialmente de transmissão sexual, este vírus. Esta é a principal causa nos nossos meios. É verdade também que outras causas também podem estar associadas. Por exemplo, o consumo de tabaco. O consumo de tabaco. Mas não é a principal forma de manifestação. Há alguns amigos que estão a mandar a mensagem a dizer que não conseguem ouvir. Vou pedir aqui a nossa equipe que veja o que é que se passa. Deixa só ter certeza se está tudo bem. Vamos melhorar o som. Tem o problema de eco. Não sei se consegue se resolver aqui a nossa equipe. Espero que agora esteja melhor. Tinha o problema de eco, creio que já está resolvido. Retomando, a principal causa vai ser esse vírus, o HPV. O consumo de tabaco, que é menos expressivo. O principal mesmo é o HPV. E também existem outras situações em que podem facilitar ou fatores de risco para este cancro. E quais são esses fatores de risco? Um dos fatores de risco importante é o fato de um indivíduo não ter feito a circuncisão.
E por que esse é um fator de risco importante? Um indivíduo que não faz a circuncisão, quer dizer, continua com aquela pele que cobre a cabeça do pênis. O problema é que entre a cabeça do pênis e esta pele podem se acumular secreções se esse indivíduo não tiver bons hábitos de higiene. E uma dessas secreções é aquela substância branca que está ali, o esmegma. Essa substância tem a capacidade de irritar as células da pele e, com isso, facilitar um processo de formação de cancro. Portanto, o esmegma pode ser uma substância que aumente o risco de que haja o cancro. E também esta pele ali a nível do prepúcio é uma pele que tem características muito específicas, não é? Muito particulares, digamos. É uma pele a ser relativamente frágil, o que lhe torna sensível ou torna vítima de vírus como o HPV, mas também o vírus da HIV. Portanto, fazendo circuncisão é uma forma de já prevenir esta doença. Mas como é que essa doença apresenta-se? Quando o indivíduo já foi infectado, como é que ela vai se apresentar? A apresentação vai variar, obviamente, em função do estadio, ou seja, da evolução dessa doença. Em que momento nós estamos a observar? Estamos a observar no momento inicial ou estamos a observar já numa fase avançada? O mais importante aqui é chamar a atenção no momento inicial. Por quê? No momento inicial é um momento que, primeiro, é um momento em que temos melhores opções de tratamento. Teremos melhor prognóstico. Segundo, é que este momento inicial, as lesões, porque não são expressivas, muitas vezes são ignoradas. E aqui começa o grande problema desta doença. Inicialmente, pode começar com lesões muito pequenas. Uma pequena ferida, okay? Uma pequena ferida com pouco sangramento ou associada à infecção, com pus, ou uma área de erosão avermelhada, principalmente na cabeça. Esse tumor tem mais afinidade para a cabeça, não é? A glande e o prepúcio. Podemos também notar ali uma área avermelhada, com pus, ou uma área ulcerada, ou podemos também notar um nódulo, ok? Um nódulo ou uma lesão papilar pequena. E que esta lesão, uma borbulha, que estas lesões vão evoluindo de uma forma gradual e que elas têm tendências de duas coisas. Uma, de ulcerar, ou seja, criar uma ferida, por exemplo, pode ter uma tumoração e acima dessa tumoração ter uma ferida, e tem a tendência também de apresentar secreções purulenta ou um bocado de sangue e mal cheirosas, ok? Essas são as lesões iniciais e, obviamente, os condilomas, não é? Também um aspecto de condiloma. E que vão evoluindo paulatinamente. A forma já da apresentação, de uma forma avançada, já mais expressiva, é aquela tumoração em couve-flor. Nós chamamos, não é? Couve-flor, porque tem aquele aspecto de couve-flor, que é uma tumoração com uma grande ferida acima, às vezes bastante sangrante, envolvendo a cabeça, por vezes envolvendo até o orifício por onde sai a urina, com áreas de supuração. Okay. Essa já é uma fase avançada, ainda localizada a nível do pênis. Com o evoluir desta doença, porque é cancro, uma das principais características de um cancro é a capacidade que ele tem desta doença sair do órgão primário, por exemplo, no caso estamos a falar do pênis, e migrar para outros órgãos, outros locais. Por exemplo, um dos primeiros locais em que este cancro pode migrar é a região da virilha,
começarmos a ter, digamos assim, caroços na região da virilha. Esses caroços inicialmente são apenas palpáveis, mas depois eles podem crescer e serem visíveis, e eles até podem ulcerar, ou seja, romper sobre a pele e serem caroços visíveis, principalmente na região da virilha, não é? Nesta região inguinal. Obviamente, numa fase muito mais avançada, esse cancro pode migrar para outras partes do corpo, para o pulmão, para o cérebro, etc. Já numa fase muito avançada, com metástase já quase por todo lado. Como é que nós fizemos o diagnóstico? O diagnóstico começamos por um diagnóstico clínico, ou seja, a observar essas lesões, e quando nós suspeitamos que possa haver probabilidade de ser uma lesão maligna, nós aí fizemos a biópsia da lesão. E como é que é feita essa biópsia? A biópsia é um exame simples, tirar um pequeno fragmento e levar ao laboratório, fazer a observação microscópica desse fragmento e ver se contém células malignas, ou seja, se tem cancro dentro dessas células ou não. E também usamos outros meios de diagnóstico. Outros meios de diagnóstico são meios de imagem, que é essencialmente para dimensionar este tumor ou identificar outros órgãos que ele possa comprometer ou possa acometer. E dentro desses meios, o TAC é dos mais recomendados. Feito o diagnóstico, já sabemos que tem tumor, fizemos o estadiamento. O que é um estadiamento? Estadiamento é dizer o quão evoluiu essa doença, em que estágio está. Está num estágio inicial, está num estágio intermédio, está num estado avançado. E em função desse estadiamento, em função do estadio em que ele se encontra, nós optamos pelas várias técnicas de tratamento. Obviamente que num estadio inicial, o tratamento é sempre melhor, tem melhor prognóstico, nós podemos e optamos por abordagens menos agressivas. E essas abordagens menos agressivas quais são? Por exemplo, se esse tumor é pequeno, está localizado apenas no prepúcio, aquela pele que cobre o pênis, nós podemos optar em fazer apenas a circuncisão. A circuncisão, só fazendo a circuncisão, é suficiente para fazer o tratamento. Numa fase mais avançada, se estiver localizado na glândula, aí podemos optar por pequenas remoções, remover só aquela zona em que está afetada, e para isso podemos usar técnicas com laser, que é uma espécie de queimar aquela zona. Se estiver mais avançado, principalmente se já estiver numa situação em que não só acomete a pele, ou seja, não está só apenas na superfície, mas que já tenha infiltrado a pele, que já tenha ido até níveis como o meato, o retral, aquele canal por onde sai a urina, aí nós temos que optar por tratamentos relativamente mais agressivos. E aí nós temos que fazer um tratamento cirúrgico, que é a amputação peniana. E a amputação peniana, ela pode ser parcial. Parcial significa que, dependendo do tamanho deste tumor, nós amputamos apenas parte do pênis, ou seja, a parte acometida. E estas amputações parciais vão permitir que este indivíduo, uma vez amputado,
parcialmente menos, ainda consiga urinar, portanto, em pé e ter a possibilidade de direcionar muito bem o seu jato urinário, e ainda com esta amputação parcial ele pode ainda ter uma vida sexual ativa. Se o tumor for mais expressivo, aí poderemos ter que optar por um tratamento mais agressivo, que seria uma amputação total, ou seja, a remoção total do pênis, e por vezes é remoção do pênis e também dos testículos. E uma vez removido, teremos que encontrar uma forma de a urina poder sair. E aí nós temos que fazer aquilo que nós chamamos de derivação urinária, que é desviar a urina. E como é que podemos desviar a urina? Podemos criar um orifício muito perto do ânus, em que nós criamos o orifício, e este orifício faz a comunicação com a bexiga, e o indivíduo pode urinar a partir daí. Obviamente, criando esse orifício nessa região, o indivíduo terá que urinar sentado, não é? Já não poderá urinar em pé e direcionar seu jato urinário, mas terá que urinar sentado. Ou podemos optar por uma outra derivação, que é a nível do hipogastro, aquilo que chamamos baixo ventre, não é? Criar ali um orifício que comunica com a bexiga e colocar lá um tubo, uma algalha, que vai permitir que a urina saia por ali. Portanto, esses são os meios de derivação. Dependendo ainda do estadiamento, poderemos ter que fazer ainda a remoção daqueles gânglios que eu disse que podem surgir na região da virilha. Fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia, digamos, relativamente complexa, que é ir tirar aqueles gânglios, porque são gânglios que têm células tumorais. Ou, se estiver mais avançado aí, temos que procurar outras modalidades de tratamento, que é a radioterapia. A radioterapia é uma espécie de submeter o indivíduo a um aparelho, que este aparelho emite certas energias que ajudam a queimar as células cancerígenas. Ou podemos optar em quimioterapia, que é menos efetiva que a radioterapia. A radioterapia, neste caso, nesse tipo de tumor, é melhor que a quimioterapia, que é dar certas substâncias que também ajudam a controlar esta doença. Portanto, essas são as modalidades de tratamento. Mas o mais importante disso, nesta live, era falarmos mesmo da prevenção. A prevenção com o objetivo de não chegar a esses níveis de tratamento, que são níveis de tratamento que podem ser extremos e que põem em causa a qualidade de vida de um indivíduo. É a prevenção. Felizmente, esse é um cancro que os métodos de prevenção são de acesso a todos. Não são métodos complicados. Como nós dissemos, essa é uma doença essencialmente infecciosa. Se é uma doença essencialmente infecciosa, o primeiro método de prevenção será a higiene íntima. É muito importante a higiene íntima do homem. Falamos muito da higiene íntima da mulher, a higiene menstrual, e falamos pouco da higiene íntima do homem. E a higiene íntima do homem, a lavagem dos seus genitais. Para um indivíduo que não fez circuncisão, expor a cabeça, também fazer lavagem a esse nível, remoção de todas aquelas secreções. E após a lavagem, secar muito bem e usar roupa íntima que não favorece muita umidade, evitar muita umidade naquela área, garantir que esteja sempre seca. É muito importante também a lavagem das mãos antes de ir urinar, antes de manusear o pênis no ato de urinar, ir lavar as mãos para evitar que as bactérias que estão nas mãos, os vírus
que foram adquiridos em contactos, não é? Para evitar que esses vírus ou bactérias vão até o pênis. Lavar as mãos antes de urinar. Urinar, voltar e lavar o pênis depois de urinar e lavar as mãos depois de urinar e secar. Isso é muito importante, manter esse tipo de higiene. E o mesmo durante o ato sexual, antes do ato sexual. Lavar, garantir que hajam condições de higiene. Depois do ato sexual, lavar o pênis. É muito importante para evitar o acúmulo desses vírus ou dessas bactérias. A outra modalidade, como nós dissemos, os indivíduos que não fizeram circuncisão, eles têm um risco elevado pelas fragilidades da pele, pelo acúmulo de secreção. Aliás, indivíduos que não fizeram circuncisão e que têm uma doença chamada fimose. Fimose é uma doença em que um indivíduo não consegue retrair aquela pele de modo a expor a cabeça do pênis. Esse indivíduo tem uma probabilidade de até 10 vezes mais de apanhar esse cancro comparando com um indivíduo que já fez a circuncisão. Então, fazer circuncisão é um método de prevenção desta doença muito importante. E, felizmente, nós temos um Programa Nacional de Circuncisão, um programa gratuito. Gratuito, sem muita burocracia, em que todos nós podemos fazer circuncisão, apresentando-se nessas unidades que fazem a circuncisão. Pode ser feita no mesmo dia ou, na pior das hipóteses, entre 2, 3 dias depois. Portanto, fazer a circuncisão é um método de prevenção dessa doença. O outro método é o uso de meios de prevenção de infecções de transmissão sexual. O preservativo. O preservativo é de acesso também todos nós temos acesso. As unidades sanitárias distribuem gratuitamente. Existem várias organizações que distribuem o preservativo de forma gratuita. Portanto, com estes métodos, com essas 3 modalidades, é suficiente para evitar o cancro do pênis e evitar que seja submetido a esses métodos de tratamento. Creio que para início de conversa poderíamos parar por aqui. Aceitamos desde já comentários, questionamentos, acréscimos dos nossos amigos. Tanto dos amigos do Instagram como os amigos do Facebook. Parece que estamos com algum problema no Facebook, então se pudéssemos migrar para aqui, para Instagram, seria melhor. Vejo que já existem alguns comentários aqui. Vou tentar buscar aqui os comentários dos amigos, entender e entender, veja. Bom, a primeira pergunta, como evitar a doença, creio que já falamos sobre ela. Portanto, os métodos de prevenção são essencialmente as questões de higiene que já havíamos falado. O amigo Ferrão pergunta: quanto ao sexo oral, o que tem a dizer? Sim, o sexo oral é uma das formas de transmissão deste vírus. Se o indivíduo portanto, o sexo oral, se o indivíduo colocar a sua superfície oral contendo já este vírus e colocando em contato com o genital masculino, sim, é uma forma de transmissão. E o mesmo também é válido relativamente ao sexo anal. Talvez dizer que este vírus HPV, ele não só afeta o pênis, ele afeta vários órgãos. Por exemplo, há indivíduos que têm condilomas, que condilomas digamos que é uma lesão pré-maligna. Ainda não é cancro, é uma lesão, digamos, antes do cancro. Portanto, esse condiloma pode ser um condiloma perianal também. Também pode ser um condiloma vaginal. Portanto, o sexo
Sexo oral também é uma forma de transmissão. Ok? Como evitar esta doença? Creio que falamos. Ou vamos ver uma outra pergunta. Doutor, quantas consultas de rotina de urologia recomenda por ano? Eu sempre recomendo uma consulta por ano. E nesta consulta, dependendo da faixa etária, vamos observar, vamos fazer despistes diferentes. Por exemplo, se for acima de 40 anos, obviamente o despiste de cancro da próstata é muito importante. Se for menos, despiste de cancro do testículo também é muito importante. Obviamente, sem esquecer todas as outras questões, ver a hemoglobina, o açúcar, a glicemia, o colesterol, tudo isso. Não sei se temos perguntas se está resolvido no Facebook, se temos perguntas no Facebook. Vamos voltar a postar um vídeo aqui. Sim. Então, tem perguntas aí? Deixa eu ver mais aqui. Já me esgotou como lesar, sintomas, já fiz Quero saber quais são os sintomas da doença. Bom, como disse, os sintomas vão variar em função do estadio que estiver a doença. Num estadio inicial, vão ser lesões minimamente expressivas, pode ser um nódulo, uma borbulha, uma pequena ferida, ou uma área de erosão avermelhada, com supuração, etc. E numa fase mais avançada vai ter uma massa, e geralmente essa massa fica ulcerada e fétida e com alguma secreção assim, de pus. E também, se estiver mais avançado ainda, pode ter nódulos na região da virilha. Ok. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Creio que a pergunta aqui há uma pergunta aqui do amigo que é dar aqui. Podemos assumir que 50%, podemos assumir que é mais 50% provável contrair para pessoas não circuncidadas? Bom, o amigo quer saber se a probabilidade de um indivíduo ter esse cancro entre um indivíduo que fez a circuncisão e o outro que não fez. Qual é a probabilidade? Como eu disse, se esse indivíduo não fez a circuncisão e, para além de não ter feito, tem essa doença de fimose, que é essa doença de dificuldade em retrair a pele, aí a probabilidade pode chegar até 10 vezes mais. Portanto, não estamos a falar de 50%, estamos a falar de muito mais do que isso. Estamos a falar de quase 10 vezes mais. Portanto, fazer circuncisão. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Bom, o amigo apela. Esmegma. A nossa amiga Beatriz. Bom, o que é esmegma? Esmegma é aquela substância, principalmente para indivíduos que não fizeram circuncisão, que eles notam quando tracionam a pele e expõem a cabeça do pênis, notam ali uma substância branca. E aquela substância branca chama-se esmegma, e essa substância nós devemos ter muita atenção e sempre remover, lavar e remover. Por quê? Porque essa substância tem a capacidade de lesar as células daquela zona
e também tem a capacidade de induzir a processos malignos, ou seja, porque o cancro é essencialmente a alteração da estrutura básica de uma célula, eles têm a capacidade de induzir a alteração dessa estrutura e induzir a formação o surgimento do cancro. Portanto, é muito importante lavar, tal como é importante fazer a circuncisão. Deixa eu ver mais algum. Bom, okay. Creio que a pergunta de insistência é como prevenir. Como prevenir? A prevenção, o principal aspecto relacionado à prevenção é a higiene íntima. Mas antes de irmos à prevenção, há uma pergunta bastante interessante da amiga Daisy, se existem vacinas disponíveis para homens. Bom, o HPV sendo um vírus, existe uma vacina para o HPV. E esta vacina, de facto, ela pode ser utilizada tanto em mulheres como em homens. Obviamente, nós começamos, a nível do país, que a vacinação das mulheres por causa do cancro do colo do útero. Ainda não estamos a vacinar os homens. E mesmo a nível do mundo, em muitas partes do mundo, a vacinação começou sempre com as mulheres por causa do nível de expressão do cancro do colo do útero. E existem várias campanhas mundiais atualmente no sentido de mobilizar-se vacinas também para o homem na prevenção do HPV. Entretanto, é muito importante isto. A vacinação não pode ser uma justificativa para abandonar todos os outros métodos de prevenção desta doença. Seja o uso de preservativo, seja a circuncisão, seja a questão de higiene. A vacinação é um método de prevenção, sim, muito bem, mas não pode ser, uma razão de exclusão de outros métodos. Uma outra pergunta é se o HIV faz parte dos fatores de risco. Assim, o HIV é um vírus que o seu principal mecanismo é diminuir a capacidade do organismo se defender principalmente das infecções. Obviamente que se um indivíduo está acometido pelo HIV e que por força disso diminuiu as suas capacidades de defesa, obviamente que ele estará muito mais frágil a apanhar o HPV. Aliás, há uma grande associação entre o HPV e o HIV, primeiro, por essa porta de entrada a nível do prepúcio, segundo, por esta questão da diminuição da capacidade de defesa. Um número considerável de doentes que nós observamos tendo o cancro do pênis, eles são HIV positivos. Okay? Obviamente que não estamos a dizer todos, mas um número considerável. E, digamos que sim, o HIV é um fator de risco para o HPV. Bom, há uma pergunta sobre as províncias que é mais frequente. Bom, esta é uma pergunta, digamos, difícil de responder. Porque, primeiro, porque muitos indivíduos que têm o cancro
do pênis, eles tendem a esconder que tem essa lesão. E o que eles fazem? Recorrem ou a amigos que lhes dão conselhos, e muitas vezes os amigos dizem: não, isto é uma infecção, é uma simples infecção de transmissão sexual, então tens que fazer essa medicação. Ok? E esta lesão vai evoluindo enquanto este indivíduo faz só o tratamento de infecção de transmissão sexual. Ou estes indivíduos recorrem às farmácias. Obviamente que nas farmácias não é um local para observação clínica, não é um local para observar o paciente, é um local essencialmente para aviar medicação. Então, também não é feito diagnóstico. Segundo, a outra questão que torna difícil responder é o acesso, o acesso aos meios de diagnóstico, ou seja, ser observado, ser feito o diagnóstico e depois ser feito a biópsia até termos um resultado. Portanto, seria digamos, arriscado mencionar quais são as províncias em que há mais casos sem ter essas bases para a comparação. Há uma pergunta aqui. Nas últimas 10 pessoas que fez a cirurgia, de que faixa etária eram e foi parcial ou completo? Bom, essa pergunta eu julguei muito importante. Primeiro, este tumor, porque ele é uma doença infecciosa e com esse potencial de transmissão sexual, ele vai afetar fundamentalmente indivíduos numa faixa etária sexualmente ativa. Por isso mesmo, o padrão da apresentação dos nossos pacientes é abaixo de 30 anos. Ok? Abaixo de 30 anos e que tivemos até caso do indivíduo abaixo de 20 anos. Em termos de procedimento, qual foi o procedimento? Qual tipo de cirurgia fizemos? Felizmente, nas últimas cirurgias, apenas 2 foram da amputação total do pênis. As outras foram de amputação parcial, o que permite que este indivíduo conserve, de certa forma, a sua vida sexual e também consiga urinar de uma forma em que consiga controlar o seu jato urinário. Não sei se tem outra pergunta. Masturbação? Sim. Em relação à masturbação, pode ser um dos caminhos para contrair o cancro? Bom, ainda esta semana eu tive um paciente em que conversávamos sobre isso, sobre a masturbação, e noto que há muitos, digamos, há muitos preconceitos ou há muita falta de informação relativamente à masturbação, que eventualmente vamos organizar uma live dessas e conversar. A masturbação em si não vai ser um fator de risco para o cancro, não é? Entretanto, vale a pena dizer o seguinte: dependendo de como o indivíduo tem essa prática, obviamente, se for uma prática relativamente vigorosa, que termine com lesões a nível desta pele do prepúcio, não é? O prepúcio ou a pele do corpo do pênis, que termine com pequenas lesões, obviamente que essas lesões ou essas pequenas feridinhas vão ser uma porta de entrada, não é? Vão ser uma porta de entrada para o vírus, obviamente que sim, mas para ser um fator de risco, ela tem que ser praticada desta forma, digamos, relativamente vigorosa, que cause danos. Se for praticada de uma forma não tão vigorosa, em que não cria esses danos, em si a masturbação não vai levar a este cancro. Bom, a pergunta sobre vacinas, como fazer
para adquirir. Como eu disse, neste momento, nós, a nível do país, essencialmente, a vacina está a ser administrada a mulheres, ainda não estamos a administrar a homens. Portanto, digamos que é algo paulatino e, como disse, em vários países do mundo começou-se pelas mulheres e alguns países já vacinam homens. Mais questões aqui. Sobre a masturbação já falamos. Não sei se conseguem ver mais alguma questão. A faixa etária já falamos. A faixa etária vai ser indivíduos sexualmente ativos e, no nosso caso, indivíduos com menos de 30 anos. O amigo Arsênio pergunta sobre quisto. Não sei de que quisto está a falar. Muito provavelmente está a falar do quisto do epidídimo, não é? Epidídimo, que é aquela estrutura que está acima do testículo, dentro da bolsa escrotal. Bom, em princípio não vamos encontrar nenhuma relação entre o quisto e o cancro do pênis. Portanto, quisto é uma doença benigna que geralmente, em termos de tratamento, recorre um procedimento cirúrgico relativamente simples, que é abrir a bolsa escrotal e tirar o quisto. Também recorremos ao tratamento cirúrgico dependendo do nível de incômodo que o quisto está a causar ou do tamanho do quisto. HIV faz parte dos fatores de risco? Sim, sobre HIV já falamos. Sim, sobre as províncias também já falamos. Não sei se tem questões aí. Em que estado a doença pode provocar infertilidade nos homens? Bom, obviamente, essa é a pergunta da nossa amiga Stella. Obviamente que esta doença pode levar à infertilidade, por exemplo, se estiver numa fase bastante avançada em que nós teremos de fazer um tratamento cirúrgico avançado, em que consista não só a remoção do órgão de cópula, como também a remoção dos testículos. Obviamente isso vai levar à infertilidade. Também pode levar numa outra situação, um dos locais em que o tumor do pênis pode emitir metástase, ou seja, mandar para lá células tumorais, é mesmo a nível do escroto, onde nós temos o testículo. E por aí também induzir lesões a nível do testículo e fazer com que esse indivíduo fique sem a sua capacidade reprodutiva. Deixa eu ver. Que alimentos são fatores de risco? Bom, felizmente neste caso os alimentos não são fatores de risco. Os fatores de risco são os outros, que já comentamos sobre eles. Mas ainda bem que se fala do alimento. A alimentação saudável é importante para que uma alimentação regular, diversificada, é importante para fortificar as nossas células de defesa. E fortificar as nossas células de defesa significa termos mais capacidade de lidar com esses vírus. Portanto, alimentar-se bem é importante. Não só alimentar-se bem, descansar as horas suficientes, evitar o consumo exagerado do álcool, do tabaco. Tudo isto é importante para fortificar o nosso sistema de defesa. Deixa eu ver. Bom, há uma pergunta onde fica o
o consultório, portanto, o nosso consultório, a Cliurca, Clínica de Urologia e Andrologia. Nós estamos na cidade da Matola, na Avenida União Africana, e no shopping, Palmeira Shopping, é lá onde nós estamos. Pode observar os contactos aqui mesmo na página do Instagram, tem os detalhes dos nossos contactos. Bom, não sei como é que estamos em termos de outras perguntas aí. Tem mais perguntas? Não percebi? Vai ficar assim, a live vai ficar gravada e podemos fazer mais. Quem tiver mais perguntas pode deixar nos comentários ou pode enviar-nos via mensagem. Nós teremos todo o prazer em responder. Bom, sim, eu gostaria de finalizar, não vendo outras perguntas, aqui reforçando aquilo que foi um objetivo ou a nossa motivação. Penso que há uma amiga, tem uma operação por marcar com o doutor. Agradecia que me facultasse o seu contato pessoal. Bom, os nossos contactos, como eu disse, estão mesmo aqui, estão mesmo disponíveis aqui nessa página. Poderíamos escrever a explicar qual é a cirurgia e com todo prazer iria responder e podemos falar sobre este assunto. Gostaria de retomar o objetivo desta live. O objetivo é providenciarmos informação de modo que os nossos amigos, todos nós, não tenhamos que ser submetidos a processos de tratamento agressivos relativamente a doença no pênis. Primeiro, não ter o cancro do pênis. Segundo, evitar chegar a modalidades agressivas de tratamento. E como é que é isso feito? Bom, vejo que a amiga Bela escreve o meu marido, creio que queria dizer, tem líquido no testículo. Não se preocupe, amiga Bela. Pode escrever, não precisa escrever aqui, pode escrever via mensagem em particular, em privado, e vamos conversar sobre isso via mensagem, ou iremos contactá-la também. Pode até disponibilizar o seu número de telefone nessa mensagem em privado e iremos contactar. Como dizia, os métodos de prevenção. E quais são esses métodos de prevenção? Higiene íntima masculina. Nós prometemos fazer um vídeo sobre higiene íntima masculina. Sentimos que há necessidade de falarmos sobre isso. Manter a higiene íntima masculina é bastante importante. Previne esta doença, sim, e previne outras doenças. Aliás, até aumenta a autoestima, o bem-estar do homem. E essa higiene íntima passa necessariamente de uma lavagem correta dos genitais, não é? Lavar o corpo do pênis, lavar a cabeça do pênis, lavar o prepúcio, lavar o pescoço do pênis, não é? Aquela parte dentro do prepúcio onde se acumula a secreção, é muito importante fazer uma limpeza adequada àquele nível. E é importante também, após a lavagem, secar e evitar a umidade. Evitar a umidade, porque a umidade naquela zona pode levar a acúmulo de secreções e mesmo de bactérias ou vírus. A outra questão é lavar as mãos antes e depois de urinar, de modo que evite que as bactérias que estão na mão
passem para o órgão do cópula, que é o pênis, e fazer o mesmo antes e depois das relações sexuais. O outro método é fazer a circuncisão. Fazer a circuncisão evita ou diminui o risco deste vírus, diminui o risco do HIV, melhora os hábitos de higiene, portanto, tem vantagem. E o uso de meios de proteção relativamente a infecções de transmissão sexual, como o preservativo. São meios muito importantes. Okay? Creio que é mais um comentário da amiga Ness. Bom, é essencialmente sobre os métodos de prevenção. Portanto, já estamos em quase 50 minutos. Vamos terminar a live por aqui, agradecendo a todos que vieram para conosco compartilharmos conhecimentos sobre esta doença, a todos que convidaram os seus amigos para assistirem. Nós vamos deixar a live gravada, portanto podem partilhar com os amigos. Para todos que tiverem questões, dúvidas, podem escrever nos comentários ou podem mandar mensagem. Teremos todo o prazer em responder. E, acima de tudo, reforçar o apelo de cuidarmos da nossa saúde, cuidar da saúde da nossa família, para que estejamos todos bem, e desejar a todos que a próxima semana, a semana de 13 a 19, é a Semana Internacional de Saúde Masculina, que seja uma semana que nós possamos usar para refletir em métodos de prevenção de doenças e ganharmos consciência da necessidade de fazermos os check-ups de uma forma regular e usar todos os meios de prevenção da doença. Sim, a próxima live, sim, aceitamos também sugestões de temas. Podem deixar por escrito ou mandar mensagem sugestões de temas, sim, e nós mantemos o compromisso de fazer pelo menos uma live por mês, e estamos abertos a sugestões. A todos e todas, muito boa noite, e reforçar o apelo que nos sigam na nossa página, onde partilhamos informações, aqui a página do Instagram como a página do Facebook. Boa noite.